David estava à beira do abismo. Anos de esforço, noites sem dormir e sacrifícios incontáveis em São Francisco desmoronaram como um castelo de cartas diante de uma tempestade. A economia vacilante foi só o começo. Decisões mal tomadas, movidas talvez pelo desespero, vieram em seguida. Mas foi a traição de alguém em quem confiava, um sócio em quem depositara seus sonhos, que jogou a pá de cal em tudo. Agora, David se via isolado, em uma cidade que outrora brilhante e cheia de promessas, parecia agora um labirinto escuro e sem saída. As luzes de São Francisco, antes vibrantes, não eram mais que lembranças de uma vida que ele não reconhecia mais. Foi nesse momento sombrio, onde a desesperança apertava seu coração como um vício, que Victor entrou em sua vida. Um investidor que carregava consigo um ar enigmático, quase sinistro, mas que, de alguma forma inexplicável, parecia conhecer cada detalhe sobre David, até mais do que o próprio David sabia de si. Victor não era um rosto comum. Ele tinha uma presença que preenchia o espaço, um olhar que perfurava camadas da alma. Ele ofereceu o que parecia ser uma tábua de salvação, uma chance de reerguer-se do pó, de recuperar tudo aquilo que havia perdido, e talvez algo mais. Mas havia um preço. E não era apenas uma questão de dinheiro. Aceitar a oferta de Victor foi um salto no desconhecido, um mergulho em águas turvas onde as regras eram ambíguas e o jogo era jogado em outra frequência. Em pouco tempo, David foi apresentado a Ethan, um mentor que exalava frieza e cálculo, alguém que não conhecia fronteiras quando se tratava de alcançar o que queria. Ethan não era um guia, ele era um moldador, e David, a argila que ele pretendia transformar. Cada conselho, cada movimento, cada decisão era permeado por uma sensação desconfortável, como se Ethan estivesse sempre um passo à frente, sempre sabendo mais do que dizia. Com o passar do tempo, as sombras ao redor de Victor começaram a se dissipar. Mas o que foi revelado não trouxe conforto, e sim mais mistério. Havia algo profundamente perturbador na forma como Victor operava, em suas conexões e em suas verdadeiras intenções. David percebeu que o homem que prometera salvá-lo tinha laços com forças que operavam nas sombras, forças que manipulavam destinos, mercados e vidas sem escrúpulos. A curiosidade de David crescia, alimentada por conversas que deixavam mais perguntas do que respostas. Mas ele sabia que se mergulhasse muito fundo, poderia não voltar à superfície. Os dias se transformaram em uma série de encontros clandestinos, negociações feitas nas entrelinhas, onde a moralidade era testada a cada escolha. David viu sua nova empresa começar a florescer, mas o sucesso trouxe consigo um peso insuportável. Ele estava mais só do que nunca, isolado do mundo que um dia conheceu. Amigos, família, todos pareciam distantes, enquanto ele se afundava cada vez mais nesse jogo que já não sabia mais como sair. A linha entre o certo e o errado, o bem e o mal, se esvaía como areia entre os dedos. As verdadeiras intenções de Victor, antes nebulosas, começaram a se mostrar com uma clareza assustadora. O que ele queria não era apenas dinheiro, mas poder, controle, a habilidade de mover peças em um tabuleiro onde David era apenas um dos jogadores. As conversas com Ethan se tornaram mais intensas, e David entendeu que o papel de seu mentor não era apenas guiá-lo, mas moldá-lo, transformá-lo em alguém capaz de agir sem questionar, de executar os desejos de Victor sem hesitar. Ethan, por sua vez, começou a testar David, desafiando-o de maneiras que ele jamais imaginou. Foi numa dessas noites, em uma sala vazia e silenciosa, que Ethan colocou diante de David um contrato. Mas esse não era um simples documento. Assinar aquilo significava abrir mão de tudo que restava de sua antiga vida, de sua moral, de sua essência. David hesitou, sentindo o peso da decisão. Ali, com a caneta na mão, ele enfrentou a escolha mais difícil de sua vida.
O que ele estava disposto a sacrificar? Seria o sucesso mais importante que sua própria humanidade? A tensão o consumia, e ele se perguntava se realmente valia a pena seguir por esse caminho. Naquele instante de silêncio absoluto, enquanto encarava o contrato que poderia mudar sua vida para sempre, David se lembrou do homem que era antes de tudo isso. Ele não era alguém em busca de poder a qualquer custo, mas sim alguém que queria fazer o certo, mesmo que isso significasse abrir mão de seus sonhos mais caros. Com a mão trêmula, ele tomou sua decisão. Ele sabia que, independentemente do que escolhesse, nunca mais seria o mesmo. Aquele momento o marcaria para sempre, e David finalmente compreendeu que o verdadeiro preço do sucesso não se mede em números ou em contratos, mas no que estamos dispostos a sacrificar para alcançá-lo. Gostou dessa história? Não deixe de se inscrever no nosso canal para mais histórias impactantes como essa. Curta, comente e compartilhe para continuar acompanhando essa jornada com a gente.